Cara, como que é triste você conseguir perder o seu coração tão rápido. Eu falo dando risada porque é até bobo, né? Às vezes eu mesmo me coloco num lugar de achar que a gente está firme com Deus, ou que a gente tem um propósito muito firmado, uma visão muito clara de onde a gente está indo. Só que como que é fácil a gente se perder, a gente começar no meio do caminho olhar para outras coisas, deixar aquilo que era para ser o cerne, era para ser a essência, como um plano 2, um plano 3, como que o inimigo, Satanás mesmo, tá? Usa tudo a favor dele. Antes, só pra falar, esse vídeo realmente é um vídeo que, cara, se você não sabe por que as coisas podem estar dando errado, por que você pode estar triste toda hora, porque uma depressão pode estar batendo na sua porta do nada, eu acredito que esse vídeo é pra você. Eu tenho tentado viver uma vida com Deus muito próximo, porque Deus, ele salvou minha vida, e quando eu encontrei Jesus, nada mais foi igual. E não tem nada na minha vida que não tenha um significado de amor pra Deus. Nada, senão não é pra existir. Cara, Deus é a coisa que... Ele não é a coisa, é quem eu experimentei e aonde eu mais aprofundei, e não tem vida sem Deus, eu faço pra todo mundo. Só que o meu coração, a partir do momento que eu aceito Deus, que eu escolho viver com Deus, ele tá em Deus. A gente tem um propósito em Deus. Só que como que Deus, ele tem um propósito para nossa vida, e como Deus tem um propósito na sua vida, é muito fácil a gente entrar nesse propósito e começar a olhar as coisas do propósito e não as coisas de Deus. Mas como assim? O propósito é de Deus, a gente vai olhar para o propósito e a gente está errado? A gente se perde. O nosso coração, ele é muito frágil. Infelizmente, o inimigo sabe disso. Então ele tenta usar tudo para escurecer a luz que vem de Jesus sobre o nosso coração. É muito triste porque quando eu tinha em torno de uns 7 anos, eu sentia muito a presença do Espírito Santo, aquela presença que, se você não conheceu ainda, se você ainda não se aproximou de Jesus, é aquilo que vai transformar o seu coração. Eu te dou a minha palavra, eu te dou tudo que eu tenho para falar que o Espírito Santo é aquilo que transforma o coração. E ali com 7 anos eu sentia, cada vez que eu ouvia um louvor, vim de uma família cristã, eu me arrepiava, eu chorava. E eu não sabia, eu só falava, nossa, mano, como que é bom que é minha irmã, como que é bom sentir isso, como é bom cantar isso, e eu chorava. E com o tempo eu fui perdendo meu coração, fui indo para lugares e para coisas e para vícios e enfim, coisas que não pertenciam. E depois eu encontrei Jesus, me apaixonei por Jesus, tenho tentado viver uma vida com Jesus. Deus tem me direcionado para uma vida empresarial, que eu tenho visto um chamado de Deus para minha vida. Só que é tão fácil, porque nos últimos 3, 4, 5 dias eu tenho tido tanto problema nesse ramo, na parte empresarial, tenho trabalhado de 10, 12 horas por dia, e eu comecei a perceber que eu estava me distanciando de Deus. Me distanciando de Deus por conta de um lugar, por conta de um chamado onde Deus me chamou para estar. E eu quero que você saiba que Deus, ele quer você. Deus, ele quer você. Deus, ele me quer. Ele não quer apenas o nosso chamado, ele não quer aquilo que o nosso propósito quer, sim, porque ele colocou a gente aqui na terra. E que nem eu falei, repetindo, Deus tem um propósito perfeito para você, ele tem um plano para você, porque eu não tinha nada, eu não era nada na minha vida, e hoje em dia Deus tem feito grandes coisas, e é ele que tem feito, não é eu, juro por tudo. Eu falo isso porque é engraçado ver a reação das pessoas com tudo que Deus tem feito. Mas e hoje em dia eu tenho focado muito nesses problemas de trabalho, esses problemas que acontecem e que nunca vão parar de acontecer. Só que o nosso coração, ele começa a se perder, ele começa a gente começa a se motivar a partir de alguma coisa de trabalho, a partir de algum tipo de resultado, a partir de alguma meta batida, e não sobre aquilo que a gente tem tido com o Senhor, a gente tem feito com Deus. E eu tenho sentido que eu tenho corrompido o meu coração, isso é muito forte, com aquilo que Deus me presenteou, com o propósito de Deus, com o chamado de Deus. E eu quero te chamar a 2 coisas, a ver se o que você tem feito na sua vida, se você tem buscado Deus, se ali onde você tem estado, se você tem gastado 80, 90% do seu tempo, se é ali onde que Deus te direcionou para estar. Porque aonde que você estiver, com a intenção que você estiver, aonde seu coração vai estar. E Deus fala tanto, mas tanto sobre o coração na Bíblia,
Tem uma passagem que me fez ver isso, que é em 2 Crônicas 16, do versículo 7 até o versículo 9, versículo 10, que ele fala de um rei que ele se perdeu porque ele buscou a Deus para resolver uma batalha, para resolver uma guerra durante grandes povos, e depois que ele estava muito bem, ele quis chamar outro rei para batalhar contra um outro povo. E Deus falou para ele: quem te ajudou até agora? Quem fez até agora? Quem te levantou até agora? E agora por que você vai chamar outras pessoas? Por que você fez isso? Por que você desconfiou de mim? Agora você vai sofrer muito com muitas outras batalhas. E foi uma palavra de Deus pro meu coração. Eu me arrepio, ó. Eu me arrepio em falar isso porque o Espírito Santo é tão real, é tão pro meu coração, é tão pra você, que às vezes Deus tem te perguntado: tem tanta coisa que eu fiz na sua vida, tem tanta coisa que Deus fez na minha vida que foi Deus, e ponto, acabou, não tem outra explicação. E a gente não adianta ficar se questionando e duvidando, foi Deus. E agora a gente tem pesquisado números, a gente tem querido ser guiado por pessoas, por sentimentos, por alguma palpitação no coração. Não existe isso. Busca em Deus. Eu tava aqui prostrado no meu salinha de oração, perguntando para Deus: por favor, Deus, eu não quero mais deixar em outras mãos se não for em Ti. E eu falo isso com dor no coração, pessoal, porque é difícil. É difícil. É difícil a gente focar 100% em Deus, mas é o único caminho, é a única coisa que vale a pena. Não se engane. Não se engane como eu tenho ensinado em tantas coisas, em pensar que ali é o processo normal, tudo mais. A partir do momento que você conhece o sobrenatural de Deus, não tem nada mais forte que isso, nada que substitua isso. Que você possa pensar e ver onde seu coração tá, que você possa mudar e que você possa ficar feliz de certa forma em saber que o Espírito Santo é real e que a gente pode ser ministrado por ele. Você no seu quarto, onde você estiver, na sua empresa, no seu escritório, pode te perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso deixar na sua mão? E isso pode acontecer. Que você e sua casa prosperem, sejam cheios do Espírito Santo, que o coração de vocês possa estar em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que tem todo o poder, que morreu por você, e aquele que está doido para que você cumpra o propósito que ele escolheu para estar aqui nessa terra, e doido para viver o amor de Jesus, que é hoje em dia o que eu vivo, que não é nada melhor. Jesus te ama, eu também. Caso precise, coloque alguma coisa nos comentários. E vamos ganhar esse mundo para Jesus, se aproximar de Deus. É a única coisa que vale a pena. Deus abençoe. Jesus te ama.